Olá, boa noite a todos. Vamos aguardando, então. O pessoal que vai entrar para a live. A Xana ingressou agora, nossa intérprete de Libras. Vamos aguardar o William. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Então, deixa eu me apresentar. Ana, sou estagiária de clínica do NAP. E aí, vou estar participando hoje dessa live para a gente poder falar um pouco sobre esse mês que passou, do LGBTQIA+. E estamos aqui com o William, nosso convidado. Gostaria que tu pudesse se apresentar, William. Bom, boa noite a todas, todos e todes, né? Meu nome é William. Eu sou psicólogo, formado pela UFSPA. Trabalho há algum tempo na temática de direitos à população LGBTQIA+, né? E na área acadêmica trabalho também com pesquisa em gênero e sexualidade. E trabalho com psicoterapia clínica também, específica para a população. Tá bem, muito obrigada, William. É aí que a gente pode fazer um bate-papo aqui, né? Abordar temas, assim, alguns pontos que a gente considera bem importantes devem ser conversados, né? E acho que Uhum. um deles é a questão da história. Isso. Então, né, inicialmente é importante sempre localizar isso. Eu acho que, primeiro, eu gostaria de agradecer ao Núcleo pelo convite, por estar aqui essa noite, afirmando também um espaço de diálogo importante relacionado a uma temática de emergência na nossa sociedade. Mas fiquei muito contente no intuito de entrar num espaço de bate-papo, porque eu acho que uma das propostas interessantes quando se fala dos direitos da população LGBTQIA+, é que a gente possa ter um espaço de troca, né? Então, estar aqui hoje é nesse intuito, não de trazer verdades ou atestados sobre as coisas, mas de ter um espaço de troca também dentro da minha perspectiva, como um homem gay e um homem gay que acessou o ensino superior, que hoje pode estar falando sobre esse ponto, né? E aí eu acho que, Tatiana, a necessidade de falar sobre a história do orgulho remonta também esse lugar político e esse lugar de acesso, não é? Às instâncias de direitos para a população. Quando a gente fala do orgulho LGBTQIA+, né, e de um mês de orgulho LGBTQIA+, a gente também está falando já de um processo mais tardio de empoderamento dessa população, né? O que a gente chamaria de uma terceira onda, não é, do movimento político para o grupo. Porque até meados da década de 70, por um exemplo, a articulação política, né, os movimentos sociais para o grupo da população LGBTQIA+, era inexistente no país. Na verdade, não inexistente, mas de alguma forma pulverizada. Então, o processo de organização dessas instâncias começou a se dar somente no final da década de 70 e início dos anos 80. E, em paralelo, né, internacionalmente, também estavam acontecendo alguns movimentos sociais engajados dentro dessa temática, que de alguma forma tinham alguma, né, eu falo alguma com um pouco mais de ênfase, porque se traçarmos um paralelo histórico, né, na inauguração dos movimentos de direitos da população LGBT, o Brasil estava dentro de uma ditadura militar, então isso de alguma forma fechava, né, o grupo da comunidade LGBT para influências ou movimentos políticos externos, né. Mas então internacionalmente também estava tendo uma insurgência nesse sentido e
no final da década de 70, início dos anos 80, o país começou a ser afetado por essas movimentações internacionais e internamente também engajado no processo de redemocratização, né? Então, a data do orgulho LGBT, QIA+, remonta, então, esse processo internacional, né, a revolta de Stonewall, né, do bar Stonewall Inn, em 1969, onde ativistas gays dos Estados Unidos, de Nova York especificamente, foram às ruas por uma violência sofrida pelos frequentadores, né, desse bar, e começaram a exigir seus direitos. Isso durou, na época, né, 6 dias, ao passo que isso gerou uma certa insurgência nos Estados Unidos e teve uma repercussão internacional. No Brasil, as paradas, né, e os movimentos de comemoração do orgulho LGBT, e aí eu falo especificamente de LGBT, porque o termo LGBTQIA+, ainda não era e não é, em alguma parte, utilizado por alguns movimentos sociais. Então, em 1990, mais ou menos, começam a se comemorar, né, e se instituir essa data como um dia comemorativo para as populações no Brasil. Assim, até tu comentou, né, de poder ter conversa, e aí a gente, é bem importante, assim, que pontue e convide o pessoal para participar, né, aqui a gente tem a possibilidade de comentários ali, de colocar perguntas, então estão todos convidados a irem acrescentando, né, poderem ir perguntando, assim, né. Acho que também tem atualmente, se a gente for pensar essa questão histórica, né, de onde estamos agora, tem um panorama político, né, de direitos humanos, né, William? E eu queria saber, assim, um pouquinho o que tu pensa sobre isso agora, sobre como é que estão as coisas atualmente. Sim. Então, eu acho que quando a gente fala sobre a história do movimento, a gente fala também dessa constituição política do que se entende por comunidade LGBTQIA+, e, consequentemente, um grupo de pessoas que se identifica com essas siglas do acrônimo, né? Então, o que é ser gay, o que é ser lésbica, o que é ser bissexual, o que é ser transexual, travesti, assexual, transgênero, não binário, queer gender, intersex, né, e uma série de outras identidades possíveis dentro do grupo. Então, falar sobre a conjuntura política atual para o grupo é remontar também as diferentes formas de acesso que esses indivíduos pertencentes a cada uma dessas siglas possuem dentro da sociedade brasileira. Efetivamente, o que a gente vê atualmente é que a população T, né, a população de pessoas transexuais ou travestis, elas têm nitidamente um menor acesso às instâncias de direitos garantidas pelo Estado e, mais do que isso, sofrem mais frequentemente violência por parte da sociedade, né? Então, quando nós falamos também nesse acrônimo, né, que de alguma forma é bastante diverso, a gente fala de diferentes experiências e diferentes apropriações sobre esse pertencimento. Quando eu falo, por exemplo, que eu sou um homem gay, eu falo de um lugar, né, político também, e de um lugar de acesso a direitos, que me garante, por exemplo, estar hoje aqui falando com vocês, diferentemente de algumas outras identidades apontadas pelo acrônimo. Um ponto importantíssimo para se falar, né, de direitos políticos da população LGBT e de relações de gênero, num sentido maior até, é entender esses dispositivos como dispositivos históricos, não é? Então, gênero ou sexo e pertencimento identitário a identidades de gênero, desde sempre foi um processo de controle social e de assinalamento de períodos históricos, não é? No cerne, né, na origem do movimento social para a comunidade LGBTQIA+, a gente remontaria, por exemplo, 2000 anos atrás, quando a homossexualidade ela era recriminada pela Igreja Católica, e aí desde então se criou um discurso, né, se criou um processo de nomear essa experiência da sexualidade
de uma forma abjeta, né? Que é o que a gente vê pelo preconceito ainda sentido pela população. E, sobretudo, para sustentar uma dimensão de heteronormalidade, né? Heteronormatividade na nossa sociedade, na sociedade no geral. Pelo menos na sociedade ocidental, mas diria também que na sociedade oriental. E o como então, está bem relacionado com questão de poderes, né, William? Exatamente. Porque quando a gente fala, né, de um acrônimo LGBTQIA+, entendendo que existe uma diversidade de experiências dentro dessa própria comunidade, talvez a gente esteja se referindo muito mais a uma experiência não heterossexual ou não heteronormal, muito mais do que uma homogeneização, né, das experiências identitárias de cada uma dessas siglas. Então, faz sentido nós falarmos de uma comunidade, né, LGBTQIA+, quando nós entendemos que nessas experiências nós encarnamos experiências de identidade não heterossexuais ou não heteronormais, não é? E isso inaugura um lugar político para essa população, mas também nós não podemos deixar de fora que as experiências internas, né, desses indivíduos dentro dessa comunidade vão ser diversas. E aí as possibilidades de acesso de diferentes indivíduos dentro dessas experiências identitárias também vai ser diferente e também vai ser marcada por hierarquização, né? Então, quando eu dizia que o movimento ele nasce, né, dessa violência social a experiências não heterossexuais, isso de alguma forma se engendra politicamente, conjuminando para um exercício de direito de pessoas cisgênero, né, homossexuais, nomeadamente os homens gays, né? Então é por isso também que eu falei antes que esse movimento ele nasce na década de 70 como um exercício político de homens gays, a princípio, né? E até mesmo a construção do acrônimo, né, a aderência de outras letras nesse lugar, ela foi acontecendo com o passar do tempo e através de uma articulação política, de uma disputa política, inclusive, de outros agrupamentos de pessoas com identidades diversas à identidade de homem homossexual, que foram lutando para se engajar dentro desse agrupamento político, não é? Mas diria que no cerne da questão está esse pertencimento por uma identidade não heterossexual ou não heteronormal em todos os membros das siglas, né, do acrônimo, mas entre o acrônimo nós detectamos facilmente uma diferença absurda de experiências de acesso a políticas de direito, né? E isso diz daí do que tu falaste antes da situação política, né? Falar da situação política para a comunidade hoje é algo muito complicado e muito diverso, porque as experiências de vivências políticas dos indivíduos na comunidade é muito diversa, né? O que nós vemos, por exemplo, é uma violência absurda. Então, como eu falei antes, a população trans, a mulheres travestis, a mulheres e homens transexuais, né? Diferentemente de pessoas cisgênero, gays, lésbicas ou bissexuais, que de alguma forma, também por esse engendramento político que eu falei, né, esse engendramento político que foi ocorrendo ao longo da história, foram acessando instâncias de poder, né, foram acessando acesso à educação, a maior poder econômico, enfim, né. Então, diria que, apesar de existir o estigma ainda contra essas identidades, ele é razoavelmente menor do que identidades que talvez forjem mais a norma heterossexual, cisgênero heteronormal. Sim, sim. E fico pensando, assim, um pouco sobre as experiências no coletivo, assim, na rua, né? Vamos supor, dessas pessoas, mas também as experiências do direito, né? Vamos supor, assim, o acesso à saúde, o acesso à educação, né? Como é que isso tem se dado, né? Nesse momento, assim, como é que isso tem se organizado, né? Porque, enfim, vamos supor, um homem trans, como é que ele acessa a saúde? Tem esse acesso garantido, fácil como deveria ser, né? Como é que tem acontecido, assim?
Uhum. Essa pergunta é bem interessante, Tatiana, porque eu acho que isso também remonta à construção política do que a gente entende hoje por comunidade LGBT, QIA+. Dentro desse panorama histórico que eu introduzi, né, e dentro dessas diferentes ondas que o movimento foi passando ao longo da história, o que se entende hoje é que foi somente com a epidemia do HIV que as identidades de gênero não heteronormais, né, e à época lidas fundamentalmente como identidades homossexuais, elas passavam por um processo de violência social e de estigmatização, né, anunciado então pela epidemia do HIV. E aí, a partir desse momento, elas começaram a exigir mais direitos de proteção em vários âmbitos, né, tanto nos de saúde, ou seja, no acesso aos serviços de saúde, quanto em âmbitos políticos, assessoria jurídica, menos estigmatização, etc. Então, o que a gente vê é que o acesso à saúde é uma parte importante para toda a população. Afinal, ele também inaugura um lugar de direito político, né? Então, pensando que para a comunidade a epidemia do HIV foi um momento histórico com uma repercussão muito importante para a inauguração política da organização da comunidade, do acesso às instâncias de direitos não só relacionados à saúde, mas em todos os outros setores, a gente entende que o acesso à saúde sempre foi uma exigência e em um âmbito de disputa, né, e de luta política, e de luta de afirmação para o grupo. Mas, novamente, daí, esse lugar, né, essa segmentação, muitas vezes, que existe dentro da própria comunidade, acaba atuando no acesso às políticas de saúde, né? Isso para falar num primeiro momento, porque também existe uma característica também das identidades não cisgênero, identidades trans, por exemplo, que requerem também alguns serviços de saúde específicos para a manutenção de alguns aspectos da sua identidade, né, legítimos da sua identidade. Mas, por si só, o acesso à saúde já também está permeado por essa segmentação que existe dentro da própria comunidade, do próprio grupo LGBTQIA+. Né? Então, o que a gente vê também é que o acesso à saúde, por exemplo, de pessoas cisgênero, né, gays, lésbicas ou bissexuais, está mais garantido e mais estabelecido no dispositivo do Estado do que para outras identidades. Dada também essa construção histórica, né, que começou com a epidemia do HIV e a epidemia do HIV visava fundamentalmente homens cisgênero gays. Né? Então, bom, dentro das políticas de saúde, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, nós vemos desde 2008, 2009, alguns planos nacionais de atendimento em saúde específicos para essas populações, né, para a população de homens gays, de mulheres lésbicas. É claro que, por exemplo, no caso de mulheres lésbicas, existe também uma complexidade política nesse lugar, porque a gente também tem um lugar das políticas de saúde para a mulher, que tem também todo um sistema de controle social em cima disso, né? E aí, para os homens gays, nós já temos políticas mais específicas, por exemplo, a infecção do HIV, ou a políticas de prevenção a infecções por infecções sexualmente transmissíveis, né? E já para a população trans, por um exemplo, nós temos outras instâncias de acesso de saúde que ainda têm que ser conquistadas pela população, porque o Estado não garante isso de uma forma democrática, não é? Então, para a população trans, por exemplo, a gente vê que o acesso à saúde ainda é um ponto de extrema premência e discussão em termos de políticas públicas, porque os próprios serviços de saúde dentro do Sistema Único de Saúde não estão capacitados para garantir um atendimento em saúde adequado para a população, né? Que não seja violento, que seja que aborde e abranja as características identitárias da população, né? Então, para as identidades T's, por exemplo, a gente tem muitos desafios dentro do acesso à saúde.
Sem falar também em todo o processo de saúde que deveria ser garantido pelo governo, né, na construção da própria identidade T, que requer, de fato, algumas tecnologias médicas. O que ocorre hoje no Brasil, que muitas pessoas devem saber, que é o chamado processo transexualizador, né, garantido pelo SUS, mas ainda assim esse dispositivo, ele possui muitas falhas, né? E possui também falhas consideráveis nos próprios critérios de ingresso dos usuários nesse serviço de saúde, né? Como, por exemplo, para algumas identidades trans, é a patologização da identidade para que se garanta o acesso à política de saúde, né? Que é uma falha gravíssima no sistema tanto nacional quanto em âmbito internacional. O que felizmente está sendo discutido, né? Felizmente já tem alguns avanços, mas ainda assim é algo que marca, né, e que define, de alguma forma, e limita o acesso de muitas pessoas ao sistema de saúde. Como profissional nessa área e pesquisador, a gente vê que essa discussão com certeza não tá vencida ainda. E são muitos e muitos e muitos desafios a serem superados. Especificamente, por exemplo, para a população trans e o acesso de saúde, né, a garantia do acesso de saúde e de outros direitos sociais que estão interligados também, né? Sim. Eu fiquei pensando aqui um pouco, William, enquanto te escutava, assim, sobre que nesse processo, né, da pessoa ter acesso, por exemplo, dos hormonais, assim, né, do processo trans, muitas vezes tem que passar por profissionais que afirmem isso, né? E, de novo, a gente entra num local de poderes, né? Poder sobre esses corpos. E o como ele Exato. segue vigente, assim, né? Exatamente, não? Eu acho que esse lugar da representatividade e do discurso que se faz sobre uma identidade de gênero, ele é um lugar que normalmente reifica algumas violências ao qual a população vai ser exposta, né? Eu, por exemplo, por trabalhar com psicologia e psicologia clínica, esse é um ponto central, na verdade, na discussão que a psicologia e a psicologia clínica pode fazer ao atendimento da população T, da população trans, não é? Na medida que, além de nós ainda não termos um número grande de psicólogos e psicólogas e psicólogas que se identifiquem com esse pertencimento identitário, ou seja, nós também não temos uma grande representatividade de profissionais auto-identificados como pessoas trans, nós ainda temos o desafio de ter que garantir o serviço de saúde por meio de um instrumento de patologização, ou um dispositivo de conformação desses corpos para que eles consigam acessar o sistema, né? O que tu falas da leitura de um profissional é parte desse sistema, porque sim, isso ocorre, né? É necessário, muitas vezes, que os usuários passem por inúmeras entrevistas, um acompanhamento longuíssimo em serviços de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, para que eles acessem um determinado serviço médico, né, que eles gostariam de acessar. E isso em si, muitas vezes, pode ser violento, não é? E isso faz parte desse dispositivo de controle também, né? Então, quer dizer, a saúde que começa, né, nos anos 80 com a questão da epidemia do HIV, ela ali já era uma forma de exercício de controle do Estado sobre as identidades não heteronormais e continua sendo em alguma instância para as identidades atuais quando elas acessam o serviço. Efetivamente, também podendo pautar o acesso à saúde de população cis-LGB, por um exemplo, a gente também está falando de um homem gay ou de uma mulher lésbica que vai num serviço de saúde e é entendido compulsoriamente como uma pessoa heterossexual. E daí os tipos de questionamento, os tipos de olhar para esse corpo vão também estar conformados para essa identificação externa, né? No caso de uma mulher, talvez as perguntas maiores vão circundar a saúde reprodutiva, e desses homens muitas vezes é inexistente, né? Não se questiona, por exemplo, sobre uma saúde baseada em práticas homossexuais, né? Aí, no caso de homens heterossexuais cisgêneros, por exemplo, cuidados com a saúde sexual, por exemplo, a saúde no geral, ela é menorizada. Isso acaba também sendo violento com essa camada da população. E também proteções, né? Ou como acessar a proteção sexual, assim, né? Quais as formas de fazer isso, né?
Exatamente. Nós temos hoje no SUS muitos equipamentos que garantem essas formas, né, de prevenção, que a gente chama também de prevenção combinada, né, mas alguns elementos mais diretos de prevenção, acesso à profilaxia pós-exposição, para o caso de infecção do vírus do HIV, acesso à profilaxia pré-exposição, né, também para o vírus do HIV, acesso a preservativos, uma série de coisas, né, que são garantidas pelo Sistema Único. Porém, quando se faz o contato do usuário com esse sistema, dependendo do tipo de atendimento que essa pessoa tem, ou do tipo de violência ao qual ela vai ser exposta no acesso a esse serviço, ela não vai acessar a tecnologia que está disponível, né? Então, a gente também está falando de um lugar que é a existência de uma política que garante um bem, né, um material de proteção, mas o quanto que o serviço associado a essa tecnologia também tem que estar alinhado com um perfil de direitos humanos e de diversidade e de inclusão, né? E isso também porque a gente não está falando de interseccionalidade, porque tudo isso a gente está falando, né, só de marcadores de gênero, mas se nós colocarmos marcadores de pertencimento étnico-racial, também se complexifica mais ainda, né, e se limita mais ainda o acesso ao serviço de saúde para a população negra LGBTQIA+. Isso, né, também, sem dúvida. Sim, sim. Fiquei pensando, assim, um pouco sobre essa questão do acolhimento, né, que tu falou, assim, bastante, que pode ser que tenha os recursos, né, que a gente tenha os recursos, mas, por vezes, a pessoa no atendimento está sendo violentada, né, enfim, tendo reiteração de violências, e aí não acessa, né, esse serviço. Exatamente. Exatamente. Pode Diga, falar. diga. Não, Não, ia dizer, né, que... pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu só ia fazer um fechamento sobre esse tópico, que eu acho que é também, e aproveitando que estamos tendo essa conversa dentro de um núcleo de apoio psicopedagógico de uma universidade pública, né, a necessidade de trabalhar esses aspectos que é um pouco óbvio, mas a gente precisa nomear dessa forma, né, de humanização dos atendimentos em saúde, né, e de capacitação desses profissionais a lidarem com a diversidade, seja étnico-racial, seja de gênero, né, de experiências de identidades de gênero diversas, o quanto que é necessário pautar esses tópicos dentro do ensino superior. Dentro do ensino básico também, a formação de base também, mas dentro do ensino superior, sobretudo, né, e para os cursos da saúde, né, fundamentalmente. Porque isso é algo que justamente conecta o usuário do serviço com a tecnologia. Não é? Quando a gente fala em saúde, a gente está vivendo uma pandemia onde se exigiu muito, né, desse sistema da saúde e da ciência como um todo. Não adianta garantir só a tecnologia sem proporcionar o acesso do usuário à tecnologia. Né? E aí é que a gente fala também de uma desconstrução desse saber muitas dor e preconceituoso sobre as experiências de identidades LGBTQIA+. Uhum, uhum. Sim, a importância dos profissionais, né, estarem alinhados. Exato. Bem, eu vou te pedir um instante aqui, porque a princípio eu vou trocar a Shana com a Nise, a intérprete de Libras. Tá ótimo. Ver se a Nise já ingressou. Uhum. Não, por enquanto acho que não. Acho que vai me notificar aqui embaixo. Então podemos seguir. Vou ficar atenta. Tá bem. Tá bem. Assim, a data, né, o mês que passou, ele fala muito sobre orgulho, né, William? E assim, eu fiquei pensando um pouco o que é esse orgulho, assim, exatamente, né? Por onde que passa tudo isso, né? Tendo em vista todas essas questões que a gente também já conversou, das dificuldades, né? O que simboliza, assim? Uhum.
Então, por isso que eu acho que talvez quando a gente vai falar sobre as temáticas, né, relacionadas à diversidade, é importante a gente se colocar nesse lugar também, né? Acho que o orgulho é uma instância bastante pessoal, né? E diz respeito também ao lugar social que a gente ocupa dentro da comunidade, né? E aí, quando a gente fala de um lugar, a gente está falando também de uma instância de acesso a políticas de direito. Então, né, perguntar um orgulho para mim, né, e no meu pertencimento identitário, certamente seria algo de diferente do que perguntar para uma outra pessoa. Mas o que eu posso pensar sobre o orgulho, né, e do que talvez a institucionalização dessa data represente, é a institucionalização, de alguma forma, do lugar da pessoa LGBTQIA+, dentro da dinâmica política de uma sociedade. Isto é, a demarcação da existência desse corpo e dessa experiência, não é? E a demarcação desse sujeito como alguém que tem direitos e que também tem deveres dentro de uma sociedade. De novo, eu acho que tudo isso está muito amarrado também a essa terceira onda política do movimento social, e a gente não pode também se furtar aqui de falar do quanto que foi importante e quanto é importante a atuação do movimento social para a garantia dessa data e do acesso a esses direitos. E aí, quando a gente está falando de movimento social no século XXI, a gente está falando das organizações da sociedade civil e desses coletivos que se organizam e conseguem proporcionar o acesso da população a esses lugares políticos, não é? Mas a gente também está falando de uma história, não é? Do próprio movimento que a gente foi falando ao longo da nossa conversa. Evidentemente, também pela internacionalização da data, né, quer dizer, foi uma data que foi importada por um tempo e demorou a chegar no Brasil. Como eu falo, a revolta de Stonewall aconteceu em 69 e as primeiras comemorações no Brasil começaram a ocorrer em 90, né? Também porque o nosso país estava passando por um momento político complexo e de reorganização, né? Nós saíamos de uma ditadura e entrávamos em uma democracia, o que exigiu também um tempo maior de reorganização. Mas aí também pensando, então, passado esse período no nosso país, a data do orgulho eu acho que ela foi, de alguma forma, assimilada de forma diferente do que, por exemplo, em países como os Estados Unidos, né? Eu acho, na minha visão, né, dentro dos marcadores que eu falei já no início da conversa, eu acho que a comemoração dessa data em países como nos Estados Unidos, por exemplo, marca justamente um lugar do neoliberalismo assim, e do direito do individual de existir. O que é uma coisa inalienável, se a gente for parar para pensar, teoricamente. Porém, eu acho que no nosso país a gente fala também de uma instância social mais complexa, porque a gente é um país que vive muita desigualdade social. E aí, quando a gente fala de desigualdade social, a gente lida com uma questão que países do norte global, por exemplo, não se preocupam, porque justamente existe um sistema de globalização que garante, né, essa desigualdade. Então, falar do orgulho LGBTQIA+, no Brasil, eu acho que remonta, sim, à inauguração de um espaço político em dizer que eu sou um sujeito e eu tenho direito, né? Mas também remonta esse momento de nós olharmos para a desigualdade social e para a vulnerabilidade social e para as violências sistemáticas ao qual a população frequentemente passa no nosso país. E aos direitos que são negados a essa população. Ainda são negados. Não é? Então, acho que é tanto um momento de comemoração, que felizmente a gente pode comemorar e marcar esse mês, esse dia, mas também é um momento de reflexão, de pensarmos nas conjunturas políticas também que inviabilizam muitas vezes o acesso aos direitos plenos de muitas pessoas, né, muitas identidades. A gente recebeu uma pergunta aqui Uhum. da Batiste Jack.
falando. Pensando no pronunciamento do governador do estado como pessoa pública, como percebem para o público LGBTQIA+, esse posicionamento dele em um estado como o nosso? Uhum. Acho que essa é uma ótima pergunta da Jaque. É uma pergunta muito complexa também, e que talvez invocaria a gente a falar de várias dimensões. E uma delas é uma dimensão bastante política, e que talvez não tenhamos tempo, né, para entrar nessa seara aqui. Mas eu acho que a ação em si do governador, como um ato também, ela em si é positiva, né? Porque se a gente for para pensar, qualquer tipo de existência LGBTQIA+, é política em si, por existir. Por assinalar a existência de uma diferente dessa experiência não heteronormal, né? Ou não cis heterossexual. Então eu acho que o ato de um governante, né, de um nível estatal, como é o do governador Eduardo Leite, o ato então dele assumir publicamente a sua identidade é algo que sim, eu acho que faz bem e remarca, né, reafirma esse lugar político que a população está adquirindo. É claro que a gente não pode deixar de pensar também na historicidade do movimento LGBTQIA+, e falar desse lugar também que o homem cisgênero gay possui dentro desse acrônimo e o privilégio, muitas vezes, que nós homens gays exercemos dentro da sociedade, né? E acho que também tem esse lugar a se reconhecer. Mas, de forma global, eu pessoalmente acho que foi algo importante e que marca também uma necessidade política que a gente vive atualmente no Brasil, né? Porque talvez, por uma conjectura que não seja talvez só nacional, seja internacional, mas especialmente no Brasil, isso tem adquirido uma importância maior. Eu acho que é importante, como o governador falou na entrevista no qual ele assumiu a sua sexualidade, é importante a gente marcar quem a gente é. Né, travadinho. É importante a gente marcar quem a gente é. Também nesse reconhecimento, né, porque como uma figura pública e como um governante num sistema representativo, marcar quem você é também assinalar um lugar de um reconhecimento de uma experiência, né? E isso é muitas vezes acolhedor para algumas pessoas, para muitas pessoas, eu diria, né? Tá bem. Tendo em vista, assim, até a tua experiência, né, William, na instituição de ensino, assim, como é que tu, esse sendo um espaço de direito da população, né, e que, enfim, deveria ser de acesso e diálogo, como é que tu vê isso, assim, na questão da prática, né? Na prática com o movimento social ou na prática com a psicologia, por um exemplo? Como movimento social. Eu acho que o movimento social, felizmente, é bastante organizado no Brasil, e para um país tão grande, né, de uma dimensão geográfica até mesmo tão grande como o Brasil, a gente tem um movimento social que consegue, de alguma forma, entrar em ressonância, não é, entre diferentes organizações de diferentes estados. E eu acho que a articulação política tem sido exigente do movimento, justamente porque nós estamos numa regência que não prioriza o direito dessa população, né? Então, eu acho que em termos da execução e da construção das políticas, mais do que nunca o movimento social, de forma geral, né, movimento especializado ou focado em identidades de gêneros várias, né, diversas, eu acho que tem sido muito desafiador, não é? Porque a conjuntura não está tão favorável. Mas acho também que esse momento tem sido um momento de conseguir botar à prova, né, de alguma forma, ou testar aquilo que já estava sendo exercitado pelo movimento, e um momento mais, talvez, profícuo para a união, né,
entre diferentes instâncias e diferentes grupos em uma causa comum, né? Então, eu acho que tem sido muito árduo, né, o processo de garantia dos direitos. E isso não só, né, parando para pensar nos direitos da população LGBTQIA+, eu acho que uma série de outras experiências de identidades e causas, né, em várias dimensões, na saúde, na educação, na economia, na cultura. Mas ainda assim eu acho que isso tem dado para nós a possibilidade de nos pensarmos enquanto sociedade, né? E pensarmos sobre a diversidade e a diversidade no sentido amplo, né? Não só relacionado a questões de gênero e sexualidade, mas a diversidade de experiências, né? A diversidade política também, por que não? Mas, sobretudo, a diversidade das experiências. E aí fazer política nesse lugar é talvez uma chance interessante de conseguir amadurecer alguns pontos, né? Porque, como eu falo também, o movimento LGBTQIA+, na sua gênese, ele veio também como um movimento, né, e uma movimentação política de divergências internas, muitas vezes, de disputas. E hoje eu acho que a gente está sendo desafiado a, de alguma forma, não ficar debruçado só nisso, né? Ou principalmente sobre isso. Eu acho que a gente tem uma causa em comum, né? E objetivos em comum, né? Que é, infelizmente, garantir né, o mínimo de direitos para a população. E acho que, bom, as organizações da sociedade civil têm exercido um papel muito importante, assim, que talvez o Estado não esteja exercendo, e a gente deve prestar atenção nisso, né? O quanto que esses coletivos, esses grupos, esses conselhos, essas assembleias, eles têm feito e executado um papel de proteção social para a população LGBTQIA+, que talvez o Estado não esteja fazendo. Isso em si também é algo que eu particularmente enxergo como algo grave, né? Porque no momento que o Estado se alija, né, se retira de exercitar esse papel, isso fica depositado só para a sociedade civil, nós temos um problema em termos de uma política de Estado, né? Em termos de uma construção simbólica também, né, do direito humano num país. Sim. Já nos encaminhando assim para finalização, né, William? Eu queria saber assim de ti se tem algo que tu gostaria de pontuar, que tu considera importante a gente poder abordar aqui, além de tudo que a gente já falou. Acho que a gente falou de coisas bem importantes, assim. É claro que é uma discussão que me entusiasma, que é também muito vasta e muito complexa, e que, de novo, se pauta na minha experiência também. Acho que, né, outras experiências que talvez trariam outros pontos. Mas eu queria reconhecer, então, esse lugar, né, que o núcleo, que a UFSC possibilita, que é esse lugar de falar sobre isso, de dialogar. Como eu falo, né, acabei de falar, mais do que nunca, ações como essa são ações que garantem efetivamente a possibilidade de organização e de garantias, né, para fins últimos, de garantias de acesso a direitos e de garantia de manutenção desses direitos. Então eu acho que espaços como esse que a gente está podendo trocar, eles são cada vez mais necessários. E isso deve ser fomentado em todas as instâncias, né? De ensino, de saúde, profissionais variados, não é? E é claro que as universidades públicas têm também um protagonismo, né? E a ciência também, como esse lugar de validação também desse tipo de discussão. Validação e de sistematização, né, desses espaços, de formas a que não se perca a possibilidade de dialogar, né, que não se apaguem essas possibilidades. Então, o que eu falo é isso, eu agradeço pela oportunidade e, ao mesmo tempo, reconheço o quão rico, né, encontros como esses são. E eu gostaria, né, desejaria que houvessem mais, né, principalmente nesse momento que vivemos. E, né, dentro da virtualização das relações impostas pela pandemia, esse momento difícil, eu acho também que encontros virtuais como esses adquirem também algo a mais, né, algo que talvez toque mais, né, toque na forma como se pode tocar hoje, na pandemia.
as pessoas que nos ouvem ou acessam. Tá bem. O NAP agradece, assim, a tua participação, né? Ter topado esse convite, da gente poder falar sobre esse tema tão importante. Acho que foi muito rico poder te ouvir, poder trocar contigo. Então, muito obrigada, viu, William? Eu que agradeço, muito obrigado. Então, tá. Obrigada, pessoal, Certo. todo mundo que assistiu nossa live. A gente deseja uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.